essa mudança que nós vamos ter. E aí, então, eu vou reforçar com vocês. Nós vamos ter linhas de ensino. As salas serão tratadas como linhas de ensinamento. Não tem mais salas de homens, mulheres, de adolescentes e jovens. Crianças, ok. Infantil 1, 2 e 3 permanece. Nós vamos ter a sala de casais, para os casais, e, se você quiser, não precisa estar o cônjuge, pode ser só a esposa ou só o esposo, não precisa necessariamente estar o casal, mas é a formação de mestres familiares. Temos a sala de liderança, e aí nós vamos estar iniciando com o tema, a nossa disciplina inicial na sala de liderança é excelência vocacional. Um chamado a excelência, um chamado para a vocação, um despertamento para a vocação, um despertamento para a liderança, para o exercício de um ministério, de um chamado que o Senhor tem na sua vida. Então, nós vamos entender esse chamado, como funciona e como é que Deus olha para esses chamados que Ele coloca em nossas vidas, amém? Para que a gente possa exercer isso de uma maneira que responda às expectativas de Deus da melhor maneira possível para agradar o coração de Deus. A outra sala é a sala que a gente chama de fundamentação bíblica. É uma sala temática. Então, ela vai sempre mudando através de temas. Nós vamos ter a disciplina. A primeira disciplina vai ser dia a dia com Cristo, que vai falar desde a vontade soberana de Deus para a salvação do homem até a glorificação. Mas entre esse primeiro momento e o último momento, como vai ser essa jornada com Cristo, ou pelo menos como nós devemos responder a Cristo enquanto mudança, transformação, como é a nossa vida cristã no dia a dia, ok? E a terceira sala, ela é chamada de Examinando as Escrituras, e essa, então, vai ler textos bíblicos, ela vai usar a palavra, o texto, o livro, para ser examinado, e nós vamos começar estudando os evangelhos. Então, você já pode procurar as nossas secretárias e fazer a sua inscrição. Não deixe para fazer isso no domingo, quando iniciarmos, para não ficar aquela confusão ali, e agora eu vou para cá, eu vou para lá. Então, decida, pense o que você quer estudar e vem para cá. Já faça a sua inscrição com antecedência. Pastor Monticelli, por favor, vamos trazer aqui o nosso amado pastor, que vai dar início à aula. Deus abençoe em nome de Jesus. Bom dia, irmãos. Paz seja com todos. Hoje é o dia que o Senhor fez. Eu convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5, nos versículos 24 e 25. Evangelho de João, capítulo 5, nos versículos 24 e 25. Diz assim a palavra do Senhor: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, obrigado, Pai Santo, por essa manhã. Obrigado, Pai querido, porque o Senhor, ó Pai, sempre está conosco, Pai. O Senhor, ó Deus, sempre nos acompanha. Que o Espírito Santo, nessa manhã, possa abrir o nosso coração, o nosso entendimento, para entendermos, ó Pai, a Tua palavra e a Tua vontade para com nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Deus querido e santo, ajuda-nos nesse estudo singelo, ó Pai, ajuda-nos a compreender a Tua palavra. Ó Deus, nós queremos a cada dia crescer na graça e no conhecimento, Senhor. Mas para que nós possamos, ó Deus, guardar em nossos corações o Teu Espírito Santo, ó Pai,
ó Deus, tem que nos ajudar e nos sustentar, nos consolar, ó Deus, nos capacitar, ó Deus, fazer com que cada um de nós, ó Deus, ficamos focados na Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, nos ajuda nesta manhã, ó Deus. Limpa, ó Pai, o nosso coração para que somente a Tua palavra possa, Deus, movimentar as nossas vidas nesse momento, ó Deus. Que nesta hora, Pai querido, que nós vamos estudar a Tua palavra, que, ó Deus, todos os pensamentos fora deste lugar, Senhor, fora da Tua palavra, sejam, ó Deus, ó Pai, dado, Senhor, uma pausa, Deus, e somente a Tua palavra passe em nossos corações e nossas mentes neste momento, Senhor. Em nome de Jesus eu te dou graças por cada vida que se faz presente, Senhor. Ó Deus, eu fico, ó Pai, ó Deus, encantado, Senhor, ó Pai querido, quando uma pessoa, uma alma, uma pessoa, Senhor, se dispõe a estudar a Tua palavra. Ó Deus querido e santo, esta é a Tua ordem, conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecer. Ó Deus querido e santo, muito obrigado por esta manhã, em nome de Jesus. Amém, Senhor. É com muito tremor e temor, né, que a gente vem à presença da igreja para poder falar da palavra de Deus. Eu fico muito honrado em poder estar aqui nessa manhã com os irmãos para poder falar da palavra de Deus. Todo crente, todo cristão, ele tem uma grande oportunidade de ter um relacionamento íntimo com Deus, estudando a sua palavra. Nós podemos ter relacionamento com Deus de várias maneiras, mas a maneira mais próxima é saber, é conhecer os pensamentos do Senhor. Aquilo que o Senhor tinha no coração quando Ele convocou homens santos para escrever a sua palavra. Conhecer esses pensamentos é algo que o cristão ele tem que observar com muito cuidado, porque isso é muito importante para a vida dele. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós reforçamos o objetivo de manter a nossa alma no caminho, no foco de Cristo Jesus e garantir a salvação. Quando nós conhecemos o Senhor, nós focamos e nós não desviamos o nosso olhar da salvação. Isso é importante de conhecer a palavra de Deus. E eu fico muito feliz quando uma pessoa ela se dispõe a investir o seu tempo no conhecimento da palavra de Deus. Nós estamos falando sobre escatologia. Esse é um assunto não muito tratado dentro da igreja, a não ser com algumas pinceladas, mas a fundo não se trata muito desse assunto. É um assunto complexo, é um assunto que demanda bastante tempo para poder compreender. Os profetas do Antigo Testamento, eles falaram de algo que precisa de uma revelação de Deus aos nossos corações para poder entender. Os apóstolos no Novo Testamento, eles também falaram, o apóstolo Paulo, Pedro, Judas, João, eles trataram de escatologia também. Mas quando nós lemos, nós temos que meditar, nos aprofundar, temos que parar ali algum tempo sobre os versículos para poder compreender o que eles estão dizendo para nós. Como, por exemplo, João Batista, né? Isaías falou da voz que clama no deserto. Mas o que é essa voz que clama no deserto? Só nesse versículo, a voz que clama no deserto, nós podemos ver que Deus iria trazer uma pessoa que ela estaria despida de todo o seu ser para poder fazer a vontade de Deus. E aí nós vemos um homem já no início ali do Novo Testamento, mas ele pertence ao Velho Testamento, João, né? Ele foi chamado João, passou a ser chamado João Batista, porque ele batizava. E ali nós vemos que ela era filho, né, de Zacarias e Isabel, e a gente passa com simplicidade a nossa leitura sobre isso. Nós não sabemos, não nos aprofundamos, por exemplo, quem era João, quem era Isabel, quem era Zacarias. Se nós formos parar,
Nós vemos ali um sacerdote e uma sacerdotisa que era da linhagem de Arão, ou seja, era da família araônica. Eles não eram um simples, um casal simples, não, eles passaram a vida no templo, eram pessoas importantes, eram pessoas que tinham um poder aquisitivo muito bom. Não é porque a palavra de Deus fala, ó, eles moravam ao sul de Jerusalém, nas montanhas, e nós achamos que eles moravam numa casinha na árvore. Não era isso, provavelmente eles tinham uma fazenda, eles tinham gados, eles tinham ovelhas, ele trabalhava no templo. A palavra de Deus, ela nos mostra que isso era algo muito importante, muito raro e muito, como se diz, da elite. Ele era um sacerdote. A vestimenta de Isabel e Zacarias eram vestimentas especiais. Basta nós olharmos no Antigo Testamento e nós vemos que a vestimenta não era algo simples, não. Mas João, ele aparece despido de toda essa glória que ele poderia ter na terra. Ele aparece despido de toda a sua importância. Ele deixou para trás tudo isso. Ele não fez conta de ser filho de sacerdote, nem quis seguir o caminho sacerdotal no templo, junto com a elite naquele momento. Mas ele se despiu de tudo isso para ser a voz do que clama no deserto. Nem o nome ele manteve, nem o crédito de tudo isso ele manteve, mas simplesmente ele apareceu. Ele foi como um meteoro, né? Ele apareceu clamando em toda a Judéia, não foi num lugarzinho só, em toda a Judéia ele apareceu, até que ele encontrasse aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele encontrou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, alguns dias depois o Cordeiro passou, ele falou, olha o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele olhou para os seus discípulos, seus seguidores, e ele disse, segue ele, porque eu não tenho nada a oferecer. É importante que ele cresça e que eu desapareça. Se nós pegarmos o conceito, o pensamento de João e aplicarmos em nossas vidas, irmãos, todos nós teremos um ministério glorioso na presença de Deus. Ele abriu mão de tudo o que ele poderia ser para poder fazer a vontade do Pai naquele momento. E nós achamos que é só isso? Não, irmãos. Ele abriu mão de ver o sacrifício pela humanidade. Ele abriu mão de ver a ressurreição do Salvador. Ele abriu mão de ver a ascensão do Salvador. Ele abriu mão de ver a descida da promessa e outras coisas mais para poder agradar a Deus. E sabe que forma que ele teve seu fim? O ministério dele foi de mais ou menos 6 meses. Ele acabou num lugar, preso, e acabou sem a cabeça, por fazer a vontade de Deus, por andar diante de Deus. Aí nós temos que refletir. Nós estamos dispostos a abrir mão de tudo que nós poderíamos ser ou ter para fazer a vontade de Deus? Fica para nós refletirmos essa questão. E a palavra de Deus, ela fala desta forma conosco. Ela nos ensina a termos um comportamento diante de Deus e nos mostra o que precisamos ser para agradar a Deus. Você quer ser a voz que clama num deserto de vida para as pessoas lá fora? Se você escolher ser, Deus vai te usar. Vai te usar porque você está buscando a preparação, o conhecimento da palavra de Deus. O conhecimento da palavra de Deus. Esta é a preparação do crente. Um soldado, antes de sair à guerra, o que ele faz? Ele passa um tempo na academia. Lá ele se arrebenta todinho. Lá ele sai fora dos hábitos normais, de almoço, café, almoço e janta. Ele sai fora do hábito de deitar às 22, levantar às 5. Ele sai fora do hábito de comer tudo cozido, mas, bom, quem prestou o serviço militar sabe disso daí. E a preparação para irmos como a voz do que clama no deserto é dessa maneira.
Mas vamos voltar aqui no nosso assunto, né? Na semana anterior, nós falamos muito sobre a 70ª semana, ou seja, falamos da profecia de Daniel, dos capítulos 2, 7 e 9, e também comentamos um pouco sobre a questão do arrebatamento. Irmãos, eu gosto de enfatizar muito o arrebatamento, porque o arrebatamento será o próximo evento que vai marcar a face da terra, vai marcar a face dos mortos, vai marcar a face dos céus. É o arrebatamento. Não que o restante dos assuntos não seja importante, mas a igreja, na realidade, ela vai até o arrebatamento aqui nessa terra. Depois ela vai dar um intervalo e voltar com Cristo Jesus. Mas vamos falar um pouquinho, então, sobre a questão do arrebatamento. A palavra de Deus fala em Ezequiel capítulo 37, sobre uma profecia maravilhosa, que é a profecia dos ossos secos. Quando nós lemos essa profecia, muitas vezes nós a adaptamos para a igreja, até para trazer uma mensagem de que a igreja são os ossos secos, mas a profecia de Ezequiel 37, ela não está falando da igreja. Podemos usar, sim, uma mensagem para a igreja, mas ela é uma profecia sobre a vida de Israel, dando 3 estágios, ou seja, em 3 tempos diferentes, essa profecia ela está trabalhando em todo o plano de Deus, o projeto de Deus. A primeira parte da profecia seria aquilo que ocorreu no ano 70 depois de Cristo, quando o templo foi destruído, a família real foi praticamente eliminada, a estola sacerdotal, sacrifício, tudo isso foi arrancado de Israel, e Israel foi espalhado pelo mundo. Então, essa é a primeira parte desta profecia. É o espalhar de Israel por toda a terra. A segunda parte dessa profecia, ela fala sobre o ajuntamento de Israel sem crer em Cristo Jesus ainda. Então, fala do ajuntamento de Israel. Isso começou a ocorrer, na realidade, no final do século XVIII, ou seja, em 1883, 82, começou o Israel retornar para a sua terra. Mas se concretizou essa profecia em 1948, quando Oswaldo Aranha deu seu voto Minerva para a formação, criação do Estado de Israel. Existiam em torno de 600 mil judeus, 620 mil judeus, neste momento, em Israel. Quando foi em torno de 1956, já tinha 2 milhões de judeus em Israel. Só para ter uma ideia, como que essa profecia ela está se cumprindo. Então, a primeira foi o espalhar, o segundo é o ajuntamento de Israel. Então, o primeiro ajuntamento de Israel, dos judeus, começou a ocorrer em 1882, 83, está ocorrendo ainda hoje, mas, porém, eles não creem em Cristo Jesus. Eles estão retornando para a terra, eles estão voltando, mas o coração deles ainda está endurecido. A cegueira espiritual ainda está sobre Israel. Então, a profecia dos ossos secos diz o seguinte, o que o profeta viu? Um vale de ossos secos. Então, ou seja, é o Estado de Israel pelo mundo naquele momento. Aí, Deus ordena a ele, olha, ora, profetiza, e aí ele vê o quê? Ele vê um osso juntar com outro osso, tal, e aí ele vê um grande exército em pé, começa a surgir sobre esses ossos nervos, artelhos, pele, carne e pele. Então, hoje, ele está, na verdade, já um exército em pé com a sua carne sobre os ossos, porque eles estão retornando em incredulidade. Mas depois da tribulação, que são a 70ª semana de Daniel, eles retornarão, porque eles estarão no deserto, fugido do anticristo, naquele momento, eles retornarão para Israel, que
o segundo ajuntamento, só que aí diferente, crendo em Cristo Jesus. E aí se cumpre a profecia dos ossos secos, que é, entrou o Espírito neles e era um grande exército clamando a Deus, louvando a Deus, servindo a Deus. Então essa profecia, ela não fala da igreja, ela fala de Israel. Só para termos uma ideia, que quando a gente fala de profecias, neste momento, irmãos, essa profecia está em andamento. Ela está em andamento, junto com outras. Mas essa é a principal profecia sobre a vida de Israel. Sobre a vida de Israel. Agora, por que a gente está falando sobre isso? Qual é a importância? O que tem de importante isso para a igreja? Nós temos que observar que a igreja, ela é um grupo, um corpo especial para Deus. Ela não faz parte dessa profecia, mas nós temos que observar essa profecia. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que Israel, conforme for acontecendo as coisas de Israel, vai se aproximando o momento do quê? Não é da segunda volta de Cristo, mas do arrebatamento da igreja. É aí que nós temos que ficar atentos. Israel é o relógio de Deus para o arrebatamento. A pastora falou para tudo, verdade, mas principalmente para o arrebatamento. Israel é como se diz, é o eixo mestre que move todo o plano de Deus. É o eixo mestre no qual todo o plano de Deus vai se movimentando. É Israel. É Israel. Por isso que o salmista, ele fala, né? Quer ter paz? Ore por Israel. Ore por Jerusalém. Nunca se esqueça de orar. Deus tem trabalhado nesse povo de forma fantástica. Eles têm progredido, eles têm evoluído. Hoje eles se defendem com as próprias forças. Mas um dia eles vão necessitar da defesa de Cristo Jesus. E Jesus vai estar com as mãos estendidas. Por quê? Porque eles vão reconhecer aqueles a quem eles transpassaram. Então, o relógio de Deus, o termômetro de Deus é Israel. Não tire o olho de Israel. Coloque os olhos em Israel. E os irmãos vão compreender o que está acontecendo no mundo. Então, o primeiro ajuntamento em 48, em incredulidade, isso já está em andamento. O segundo ajuntamento é depois da volta, ou seja, no momento da volta de Cristo Jesus, com poder e grande glória, aonde a igreja estará junto com Cristo. Amém? Agora, qual é a razão do arrebatamento? Nós temos que entender, né? Qual é a razão do arrebatamento? Esses dois versículos que nós lemos aqui, eles não foram lidos sem propósito. Ele tem um propósito. Quando a gente fala qual é a razão do arrebatamento, está aqui, no versículo 24, que diz, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo. Não entra em juízo. Então, a igreja, ela não vai entrar em juízo. Por quê? Porque Cristo Jesus, na cruz, já entrou em juízo em nosso lugar. Ele morreu em nosso lugar. Ele já entrou em juízo com Deus. Então, quando Deus olha para a igreja, Ele não vê o pecador que eu sou, o pecador que nós somos. Ele vê a pessoa maravilhosa de Cristo Jesus, que cumpriu todos os requisitos de Deus para todos os requisitos no sacrifício exigido por Deus. Então, quem crê em Cristo não entra em juízo, porque Cristo Jesus já entrou em juízo. Mas espera aí. Se Deus vai entrar em juízo contra a terra, contra as nações, contra Israel e contra todo o mundo, a igreja tem que sair daqui. Porque senão a igreja vai ser atingida em cheio pela ira de Deus e do Cordeiro. É por isso que haverá o arrebatamento. Ou seja, antes do início
do juízo de Deus e do Cordeiro, haverá o arrebatamento da igreja. Ou seja, a igreja será tirada daqui da terra. Os mortos em Cristo serão ressuscitados e tirados aqui dessa terra. É por isso que o motivo do arrebatamento. Aí, continuando aqui, porque tem outras coisas, mas passou da morte para a vida. E aí o 26, olha só, em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, né, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E aí, confirmando, viverão. Essa segunda parte do versículo fala quando Cristo Jesus, para poder acertar as contas com o lado dos mortos, só tinha uma forma de ir. Ele poderia ir direto, vivo? Poderia. Ele poderia ter vindo na terra direto? Poderia também. Mas aí ele estaria ferindo a sua lei natural. Em Gênesis 3,15, ele dá uma profecia. Qual profecia? A semente da mulher. Toda a palavra de Deus gira em torno dessa profecia. Toda a palavra de Deus gira em torno. Porque a semente da mulher, que é a descendente, né, fala de Cristo Jesus. Toda a Bíblia, ela segue, na realidade, a semente da mulher. Deus vem preservando deste momento, vem preservando a humanidade e a linhagem para trazer o fruto desta semente. Mas por que não do homem? Porque toda a genealogia na Bíblia, pode reparar que é o homem citado e não a mulher. Mas por que a mulher, então, nesse momento, é a semente da mulher? Porque não teria envolvimento do homem, mas sim de Deus em gerar o descendente da semente da mulher, o cumprimento da semente da mulher. E aí Deus preserva, morre Caim, mata Abel, mas Deus dá 7. E aí vai seguindo, de repente Deus resolve trazer juízo na terra, ele preserva a família de Noé. Aí vai seguindo e ele vai preservando a linhagem. Quando chega em Juízes, nós vemos uma bagunça total no final do livro de Juízes. Cada um fazendo o que quer, da forma que quer, adorando o que quer. Mas Deus separa uma gentia que não tinha nada a ver. Ali em Israel, por causa da bagunça, Deus olhou e falou, não, aqui não tem ninguém que eu possa trazer. Então deixa comigo. Aí ele pega Noemi e leva ela para uma terra, deixa ela lá 10 anos, livra ela de marido, de filho, de todo o peso, e de lá vem uma garotinha junto com ela. Quem? Quem é essa garotinha? Ruth, né? E aí, quando nós olhamos Deus preparando ali a base para trazer o Messias. Nós pegamos a última página do livro de Ruth, e nós vemos ali que de Boaz veio quem? Davi. A base do cumprimento da promessa, da profecia, da semente da mulher, que era o Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos que Deus, ele poderia vir à terra direto, vir aqui acertar as contas, mas aí o Satanás ia falar para ele, epa, peraí, você está atropelando a sua lei natural. Aí não. Então, ele veio, nasce da mulher, cumpre o requisito, cresce, estabelece o seu ministério, morre. Só que a morte de Cristo foi planejada. Todas as mortes, as pessoas corriam da morte. Mas com Cristo Jesus foi diferente. Ele foi em direção da morte, abraçou a morte e foi para o reino dos mortos. E aqui fala, quem ouve a voz de Jesus viverão. E todos são tirados lá do cárcere da morte e posto no lugar de vida. E Jesus volta pelo seu caminho natural, que é a ressurreição. E aí ele volta para o céu da forma que ele desceu, que ele veio, de forma maravilhosa. Amém? Então nós vemos que a razão do arrebatamento é o quê? A preservação da igreja, a preservação do corpo de Cristo. Às vezes nós falamos assim, mas
arrebatamento, tirar a igreja. Nunca aconteceu isso na Bíblia. Irmãos, aconteceu mais arrebatamento na Bíblia do que a gente imagina. Vamos lá. Vários arrebatamentos. Eu só coloquei uma imagem porque se nós formos detalhar vai tomar bastante tempo, mas vamos lá. Olha só. No Antigo Testamento nós tivemos um homem que andava com Deus e aí Deus o levou. Enoque, né? Depois nós tivemos Elias sendo arrebatado também. É um arrebatamento, né? Deus preparou para Elias um transporte movido, né? O combustível era fogo, né? Depois nós vemos o quê? O arrebatamento de Isaías, né? No dia que morreu, né? No ano que morreu o rei, aí ele viu o Senhor. Foi um arrebatamento. Ele foi até o céu e voltou. Por quê? Porque ele viu o trono de Deus. O trono de Deus não está na terra. Para ele ver o trono de Deus, ele teria que ter sido e foi levado até o céu. Deus mostrou a ele todas as coisas, depois de purificar a sua boca, né? E ele voltou novamente para deixar uma obra-prima para nós, que é o livro de Isaías. É uma obra-prima esse livro de Isaías. Se nós entendermos o livro de Isaías, irmãos, nós vemos toda a história da salvação dentro desse livro. Aí nós vemos Jesus ser arrebatado. Ele foi levado aos céus, foi arrebatado. O arrebatamento de Jesus, ele é como um modelo para nós. O modelo mais perfeito do arrebatamento da igreja é o arrebatamento de Jesus. Esse é o modelo mais perfeito. Vou dar um exemplo. Quem comprou um apartamento aqui com o projeto em planta vai entender melhor o que eu quero dizer. Quando, eu vou comprar um apartamento, aí chega no empreendimento, olha um showroom, né? Vai lá, tem um apartamento todo mobiliado, todo arrumado, o prédio vai ter 400, mas tem um mobiliado. Aí o vendedor fala, não, vai ser desse jeito, olha que legal, tal, olha só o espaço gourmet da sacada, os 2 quartos, olha, tem uma suíte. Aí a gente olha e fala assim, olha, que coisa linda, né? Então, é dessa forma que vai estar o meu apartamento? É dessa forma. Então, Cristo Jesus é o nosso modelo. Ou seja, Jesus morreu, Jesus morreu, a igreja também vai morrer. Nós vamos falecer, ou não, né? Ou seremos arrebatados. Mas pode ser que a gente passe pela morte, mas Jesus ressuscitou, então nós vamos ressuscitar. Jesus subiu aos céus, então nós vamos subir aos céus. Jesus foi morar na casa do Pai, então nós vamos morar na casa do Pai. Jesus vai voltar sobre as nuvens e todo oliverá e nós voltaremos com Cristo. Jesus vai reinar durante 1000 anos, a igreja irá reinar com Cristo. Jesus vai julgar o inferno, o diabo e tudo mais, a igreja estará junto também julgando. Jesus é eterno, a igreja também estará vivendo eternamente. Esse é o modelo de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo fala que ele é a primícia, ou seja, o primeiro. Depois do primeiro, vem o segundo, vem o terceiro, vem o quarto, vem milhões, e o corpo de Cristo faz esses milhões de almas que vai subir aos céus. Essa é a realidade. Então nós vemos o modelo de Cristo. Depois nós vemos Filipe ser arrebatado e levado até um outro lugar também. Também é um arrebatamento. Só que o arrebatamento de Filipe, eu não quero. Por quê? É um arrebatamento que sai daqui da terra e volta para a terra de novo. Né? Já pensou? Ou fui arrebatado, de repente, estou aqui ainda. É desse jeito que os irmãos querem? Não, nós queremos o arrebatamento de Jesus. Também não quero o arrebatamento de Paulo. Né? Muitos falam, olha, eu queria ser como Paulo, subir até os céus, ver coisas que a boca não pode falar. Mas ele voltou na terra de novo e morreu? Não, eu quero o arrebatamento de Cristo Jesus. Né? Aí nós vemos o arrebatamento de João, do Apocalipse. O arrebatamento de João, ele foi um pouquinho mais longo do que o de Paulo, né? Aliás, vou fazer um parênteses aí. O apóstolo Paulo era fera, ele conhecia muito da palavra de Deus. Mas perto de João, ele era um iniciante das coisas celestiais. O apóstolo Paulo foi lá,
E na hora de traduzir, ele falou, olha, ele não soube escrever, na verdade. E aí ele colocou uma palavra, né? Olha, eu vi coisas que eu não posso contar. Não, não é que eu não posso contar. Ele não soube traduzir. A palavra certa é isso daí. E não é vergonha nenhuma para o apóstolo. Ele foi o apóstolo mais bem-sucedido na obra de Deus do Novo Testamento. Ele tem 13 cartas escritas. Agora vamos para João. João foi lá, viu e traduziu. Viu e interpretou. Quem sabe que Deus não queria mostrar essas coisas para João, ou mostrou para Paulo e Paulo não conseguiu? Não sei, uma teoria, né? Mas João foi lá, viu e escreveu tudo o que ele viu. Ele só não escreveu porque teve eventos que ele foi proibido de escrever. Olha, você vai ver, mas isso aqui você não vai escrever. Se tivesse deixado, João tinha escrito tudo o que ele viu lá nos céus. E depois nós temos, dentro dos 7 anos da 70ª semana, o arrebatamento das 2 testemunhas. No meio dos 7 anos, né, essas 2 testemunhas, elas estarão testemunhando contra o anticristo e o falso profeta. Elas serão mortas, elas ficarão 3 dias jogados, seus corpos, nas praças lá em Jerusalém, e depois elas vão ressuscitar e elas serão arrebatadas até os céus. Então, esse é um segmento de modelos de arrebatamento. Então, quando a gente fala em arrebatamento, irmãos, pode acreditar, vai acontecer. Pode ter certeza, vai acontecer. Pode crer em Cristo Jesus, nas suas promessas, porque Ele vai cumprir. Ele fala que Ele vai voltar para buscar a sua igreja, para estar com Ele para sempre. Pode crer nisso daí. Isso aqui não é historinha para criança dormir ou gente grande dormir, mas isso é a verdade. O único livro sagrado que contém profecias que se cumpre é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Tem muitos livros que são ditos sagrados para algumas pessoas, mas as profecias de lá não se cumprem. Essas profecias se cumprem. Essas se cumprem. Quando a gente pega as profecias, a profecia dos ossos secos, por exemplo, aonde, veja só, aonde quase 600 anos antes é dada essa profecia. Acontece dos judeus serem espalhados por todo o mundo. Quase 2000 anos depois eles voltam. Eles trazem o seu costume, a sua língua, a sua bandeira, o seu hino. Eles trazem tudo o que eles faziam, de forma como se eles tivessem ido dar um passeio pela terra, aonde milhões de judeus morreram por toda a Europa e por todo o mundo, a gente pode dizer dessa forma, aonde cada ditador que se levantou, o objetivo principal era escravizar ou exterminar os judeus, e aí de repente eles voltam no mesmo lugar da onde eles saíram, com a mesma bandeira quando eles saíram, com o mesmo hino, com o mesmo cântico, com a mesma língua. Qual o povo na face da terra que ocorreu isso daí? Quantos impérios nós vimos se levantar e cair? Quantos países muito fortes se levantou depois teve seu ápice, a sua glória, e não restou pó. Mas os judeus estão lá, firme e forte. Está lá com praticamente quase todos os países árabes contra eles. De todas as formas, eles tentam destruir Israel, eles tentam via aérea, eles tentam via túnel, eles tentam via mar, eles tentam de todas as maneiras, politicamente, conformando leis, cerceando os direitos, e eles estão lá. E continuarão lá, porque eles são, na realidade, o eixo das profecias de Deus, do plano de Deus na face da terra. Então vamos lá. Deu para entender até aqui? Então tá bom. Distinção entre os filhos de Deus e o resto do mundo. Às vezes a gente não para pensar
que nós, como filhos de Deus, nós somos diferentes, e existe uma distinção. Deus faz diferença entre aqueles que são seus filhos e aqueles que não são seus filhos. Não adianta a gente dizer assim, todos são filhos de Deus. Não, 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 não. Só é filho de Deus aquele que nasce de novo. Aquele que tem um novo nascimento. Aquele que não tem um novo nascimento não é filho de Deus, ele é a criatura de Deus. Deus pode até abençoar, porque o sol brilha para todos, a chuva desce para todos. Mas, filhos de Deus, somente aqueles que são nascidos de novo, nascidos do Espírito. Somente esse. Então, existe existe uma diferença muito grande entre o filho de Deus e aquele que não é filho de Deus. Abre sua Bíblia, por favor, em Isaías 57. 57, Isaías 57. É um versículo, eu acredito, conhecido, mas só para os irmãos terem uma ideia sobre a distinção, né, entre o filho de Deus e aquele que não é filho de Deus. A palavra de Deus diz assim, ó, presta bem atenção no que a palavra de Deus está falando aqui, ó. Perece o justo, e não há quem se impressione com isso. E os homens piedosos são arrebatados sem que alguém considere nesse fato. Pois o justo é levado antes que venha o mal. E entra na paz, descansam no seu leito os que andam em retidão. Olha a diferença entre os filhos de Deus e aqueles que não são filhos de Deus. Quando nós pegamos, por exemplo, no histórico do Antigo Testamento, nós vemos algumas ações de Deus que refletem isso que está escrito. Por exemplo, Noé. Noé é um caso desse. A palavra de Deus fala que Noé, ele era o pregador da justiça. Ele, além de ser o pregador de justiça, ele foi considerado justo. Ele foi considerado justo. E Deus preservou a vida de Noé e sua família no derramar, na verdade, do dilúvio sobre a terra. Esse é uma história, um registro das Escrituras que ocorreram. Isso está provado cientificamente, geologicamente, geograficamente. Basta a gente assistir o Discovery, né? Ou seja, o History, que ali mostra muitos estudos onde eles acham peixes, conchinhas no deserto, nas camadas sólidas. Existem as camadas que comprovam um dilúvio sobre a face da terra. É algo extraordinário isso. Nós vemos também, ali antes, né, ou seja, vemos Noé e sua família, aí nós vemos Ló e sua família. Abraão está numa tarde lá, tranquilo, de repente ele vê três varões vindo, chegando. Ele olha os três, aí ele vai aos pés de um e se ajoelha. Né? Como que ele identificou que aquele era, né, o Senhor? Ele não ajoelhou nos pés dos três. Abraão se ajoelhou aos pés de um. Quem serve a Deus, intimamente sabe quem é Deus. Abraão sabia quem era Deus. E Abraão recebe a informação de que Sodoma e Gomorra seria destruída. Sodoma e Gomorra seria julgada. E Deus tira de lá Ló e a sua família. Ló e sua família. Quando nós vemos também, antes do dilúvio, nós vemos a morte, quando a gente pega, na verdade, cronologicamente, né, eu não trouxe a imagem, mas eu tenho uma imagem, onde coloca todas as gerações, o tempo que ela viveu. Aí quando a gente pega Matusalém e Lameque, eles foram recolhidos, eu vou arriscar, na semana do dilúvio. Eles morreram na semana do dilúvio, praticamente, quando a gente coloca o ano do nascimento e o ano da morte. Se não foi na semana, foi no mês.
Mas por quê? Será que não tinha lugar na arca para os dois? Será que não cabia Matusalém na arca? Cabia. Mas por que Deus recolheu? Porque eles não faziam parte da segunda dispensação, ou seja, da dispensação subsequente ao plano de Deus. Aí, cumpre isso aqui. Perece o justo, e não há quem se impressione com isso. E os homens piedosos são arrebatados sem que alguém considere nesse fato. Eles foram tirados, ninguém considerou. Mas Deus estava cumprindo o seu plano. Daqui a pouco, Deus vai entrar em juízo com a terra. E a igreja será tirada para cumprir isso daqui. O justo é o quê? Tirado antes que venha o mal. Antes que venha o mal, né? Então, existe aí uma distensão, uma diferença, né? Entre os filhos de Deus e aqueles que não são filhos de Deus, né? Depois dos 7 anos, nós vamos ter o quê? A volta de Jesus com poder e grande glória. Então, porque quando a gente lê a palavra de Deus, a volta de Cristo Jesus, ela vai ser em 2 etapas. A primeira etapa é o arrebatamento. Jesus, ele vem até os ares, ele não toca na terra, ele vem até os ares e ele promove o arrebatamento. O arrebatamento vai ser um mover de Deus, a gente pode dizer até militarmente, espiritualmente falando, militarmente, porque esse mundo aqui, ele pertence. Ele foi tomado, mas ele está sob a administração de Satanás. Não adianta. Por mais que a igreja, onde nós colocamos nossos pés, aquele lugar pertence à igreja, não tenha dúvida disso. Mas esta terra, este mundo, está sob a administração de Satanás. Veja só, somente quem é rei pode falar da forma que ele falou com Jesus. Por exemplo, Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. Num dos momentos, o que Satanás mostrou, o diabo mostrou a Jesus? Ele é muito ousado. Ele é muito ousado. Como que ele pode mostrar algo que não é dele e oferecer uma coisa que não é dele? Mas ele fez isso porque o homem entregou na mão dele. E ele estava naquele momento, e ele está nesse momento, na realidade, sobre o domínio dessa terra. Então ele mostrou todos os reinos. E aí ele fala de boca cheia. Tudo isso te darei, né? Me deram, então é meu. Tudo isso te darei, se prostrados me adorares. Mas por que ele teve essa ousadia de falar? Porque foi entregue para ele. Ele tomou, ele usurpou disso daí. Isso era do homem. Deus, quando criou Adão e a sua geração, Deus falou: olha, Adão, cuida de tudo isso é seu. Só isso aqui você não vai mexer, que é um item, uma árvore. A palavra de Deus fala numa árvore. Essa árvore estava lá só para, assim como no Egito, né? Daniel, José, agora você vai governar todo o Egito. A única coisa que você não vai governar é meu trono. Mas o resto, ninguém levanta um pé sem falar com você. O exemplo de Adão é isso daí. Adão, tudo isso é seu. O que está embaixo da água, o que está sobre a terra, é o que está voando. Tudo que está no campo, seja com semente ou sem semente, tudo é seu. Mas o trono é meu, Adão. Quem manda aqui sou eu. Então, essa árvore você não vai comer. Porque o dia que você comer, você vai trabalhar pra caramba, né? E foi o que aconteceu. Então, essa árvore, na realidade, ela é o símbolo do trono de Deus, em cima de tudo aquilo que Deus criou e deu para Adão. Daniel também. O faraó, também que não era bobo, pegou e falou: Daniel, José, eu não sei o que Daniel quer fazer no lugar de José. José, todo o Egito está embaixo da sua autoridade. Ninguém levanta um pé sem falar com você. Mas o trono é meu. E Satanás
Tudo isso te darei, se prostrados me adorares. Por que ele teve a autoridade de falar isso? Porque foi entregue para ele. Aí quando ocorrer o arrebatamento, os irmãos acham que ele vai falar para Jesus, Senhor, vem aqui pegar os mortos que morreram embaixo da sua palavra? Os irmãos acham que vai acontecer dessa forma? Não. Ao toque da trombeta, palavra de ordem, aí vai começar o rebuliço nessa terra. É o evento que vai mexer com a área dos mortos, vai mexer com a área dos vivos e vai mexer com a área celestial. Basta nós olharmos. Nós temos que olhar com um olhar crítico, com a mente de Cristo. A mente de Cristo é a mente que fez tudo isso. Leia lá em Romanos, que fala que tudo foi criado por meio dele. Então, nós vemos que será dessa maneira. E vai acontecer em 2 etapas. A primeira etapa é o arrebatamento, e aí, depois dos 7 anos, ele vai voltar com poder e grande glória. Aí, todo olho verá. Todo, até aqueles que o transpassou, ou seja, que crucificou, que nada mais é do que a nação de Israel, né? Então, ou seja, os tempos dos gentios, quando ele voltar, ainda o tempo do gentio vai encerrar ali. A nação de Israel rejeita Jesus. Hoje, ele está rejeitando Jesus da nação de Israel, a não ser aquele que aceita Cristo, que são os judeus messiânicos, e passam a fazer parte do corpo de Cristo, né? Só um parêntese. O judeu que aceita Cristo e faz parte do corpo de Cristo, ele é diferente do gentio que aceita Cristo e faz parte do corpo de Cristo? Ele é diferente? Ele vai subir de forma diferente? No arrebatamento ele vai ter um lugar especial, né? Por exemplo, um anjo mais forte, mais bonito, vai levar eles? Não. Ele é o corpo de Cristo, ele é igualzinho. Na igreja, todo direito é nivelado. Aliás, todo indireito, né? Não tem a palavra indireito, mas toda falta de direito é nivelado, tanto dos judeus quanto dos gentios. Todos somos iguais perante Deus. Todos somos iguais diante de Deus. Então não tem privilégio. Tem privilégio hoje, como judeus, nação escolhida, e gentios, nação que vai viver assim, daquilo que os judeus passam. Mas no corpo de Cristo, todo mundo é igual, né? Então, ou seja, hoje os gentios são líderes, né? Abre aí, só para a gente ter uma ideia, no Salmo 2. Abre a sua Bíblia aí no Salmo 2, só para ter uma ideia. Eu não sei se eu li já, se eu li a gente repete, se nós não lemos, então não vamos ler agora. Olha só. Então, ou seja, os gentios são líderes hoje em todo o mundo, né? Salmo 2, olha só o que ele fala. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram. Contra quem? Contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. O que os gentios estão dizendo? As ações estão dizendo o seguinte: eu não quero a regra de Deus para a minha vida. Eu quero viver livremente. Eu não quero viver dependendo de Deus. É isso que ele está falando. Eu não quero Deus. O que Caim fez? Caim é o versículo mais triste da palavra de Deus. Caim matou Abel. Deus abordou Caim. Caim, cadê seu irmão? E ele falou: eu sou tutor, eu sou babá do meu irmão. E aí a palavra de Deus fala que Caim se afastou da face do Senhor. Esse é o versículo mais triste da palavra de Deus. Se Caim tivesse ficado e respondido: eu matei o meu irmão, me arrependo, mas matei, Deus tinha perdoado Caim. Mas ele escolheu uma coisa. Sabe o que ele escolheu? Sair da presença de Deus. Aqui, o que as nações estão fazendo é saindo da presença de Deus. Sabe quando eles terão, eles vão
viver o que eles estão desejando aqui durante a tribulação. Quando a igreja sair daqui, só vai ficar gente boa. Só vai ficar gente boa. Só vai ficar gente, pensa só a liberdade que eles terão para fazer tudo o que eles querem, da forma que eles querem, sem a intervenção de Deus. Hoje a pessoa bebe, tem um crente lá, você não pode beber, Jesus te ama, tal. A pessoa fala alguma coisa, briga, você não pode brigar, Jesus te ama, vem para Cristo Jesus, Ele tem um plano na sua vida. Ele está no hospital e está o crente do lado da cama lá fazendo capelania. Está doente, posso orar por você? Jesus te ama, Ele quer te curar, Ele quer levar, Ele tem uma obra para realizar na sua vida. Mas e durante esses anos, vai ter alguém fazendo isso? Não vai, não dessa forma. Pior do que o período de Juízes. Pegamos Juízes, multiplicando ao quadrado, vai dar o que vai ocorrer durante a tribulação. Irmãos, é muito triste. Quando a gente vê a pessoa sair da presença de Deus ou não querer a presença de Deus. É muito triste quando a gente vê isso. A gente vê que a pessoa ela perde, na realidade, ela perde a esperança de viver. E a palavra de Deus, ela se cumpre perfeitamente. Você quer ver uma coisa? Olha só. Noé, um dia, plantou uma vinha. Né? Ele resolveu ser uvicultor. Aí ele fez um vinho. Né? Ele falou, vou fazer um vinho. Aí ele experimentou o vinho, ficou bêbado. E Cã, que Cã, na verdade, é Canaã, viu ele nessa forma e saiu falando para todo mundo. Aí Noé, ao despertar do seu transe ali da bebedeira, ficou irado e ele disse algumas palavras. Ele disse, bendito seja Sem. Jafé vai viver na casa de Sem. Maldito seja Canaã. Quando Israel saiu do Egito e ele atravessou o deserto, ele chegou na terra de Canaã. Lembra alguém? Canaã. Canaã eram os descendentes de Canaã, filho de Noé. E toda a terra de Canaã passou a ser de quem? Dos semitas, ou seja, dos judeus. Profecia se cumprindo, profecia de pai, profecia se cumprindo. É muito importante a gente analisar essas coisas. As palavras ditas por uma boca santa, ela tem poder. Ela tem poder, e ela pega, hein? Vou dar um exemplo, eu vou pedir licença para a irmã do sininho. Eu falei rápido, eu falei assim, a senhora do badalo. Irmãos, a senhora do sino, porque pega. Não que badalo esteja errado, não é isso, mas é um nome que dá uma impressão como se diz, de piada, mas não é, mas pega. A profecia que Noé lançou sobre os seus filhos está se cumprindo até hoje. Canaã teve que entregar tudo que era dele. Pensa só, quando a gente lê Josué, o livro de Josué, a gente vê, Josué destronou 8 reis, Josué destronou 20 e tantos reis, Josué tomou tantos reis. Todos esses reis eram descendentes de Canaã. Aquela terra não pertencia aos judeus, mas Deus deu aos judeus em cumprimento à profecia também. Vamos em frente. Então nós vemos que os gentios querem viver uma vida sem como se diz, sem prestar contas a Deus, né? Então na prática, veja só, na prática, o que nós vemos? Os que dormem serão ressuscitados e os vivos serão transformados, né? Agora, um resumo da tribulação. Quando a gente pega o livro de Apocalipse, que é a revelação, do capítulo 5 ao capítulo 18, ali está contido todos os acontecimentos durante esses 7 anos.
quando a gente vê ali os julgamentos dos selos, por exemplo, então tem o primeiro selo, guerra fria, fome, martírio, depois vem as 7 trombetas, guerras, mortes, destruição de pessoa física, ira do cordeiro e tudo isso, isso vai acontecer exatamente o que está aqui. Então, ou seja, os primeiros 3 anos e meio, o que vai imperar? Vai imperar os juízos dos selos e das trombetas, nos 3 primeiros anos. Vai ser um período muito ruim, muito difícil. Tentando resumir, porque o tempo é curto, acontecerá da seguinte forma, segundo a palavra de Deus. A igreja é arrebatada, no mundo acontece um grande caos. Por que um grande caos, irmãos? Porque, na verdade, muitos dos empregos mais influentes na sociedade pertencem, na verdade, aos cristãos. Nós, na verdade, quando olhamos, que nem em Brasília, por exemplo, a gente coloca todos eles dentro do mesmo saco e fala, nenhum presta. Mas lá tem homem de Deus, que sozinho não consegue segurar a corrupção. Mas tem pessoas que se diz homem de Deus, que participa da corrupção. Mas lá, com toda certeza, tem gente que teme ao Senhor, que tem uma vida moral regrada. Assim como em todos os lugares. Nós não podemos pegar todas as pessoas de um certo departamento e colocar dentro do mesma embalagem e falar nenhum presta. Nós não temos a capacidade de julgar o coração das pessoas. Então, quando ocorrer o arrebatamento, na verdade, o mundo inteiro vai ficar com a sua liderança abalada. E aí que se levanta um governo sobre toda a terra, que será o governo do anticristo. Da onde virá esse governo? A profecia de Daniel fala que virá do antigo Império Romano reavivado, ou seja, vai vir da Europa, com toda certeza. É a palavra de Deus. Quando se levantar, alguns países vai se submeter sem luta, e outros vão se submeter com lutas. Aqueles que se submeter com lutas, vai ser assim, você quer me servir? Quer fazer uma aliança comigo? Não, não quero. Pum, mata, coloca outro no lugar. Veja, a preservação da vida não vai existir nesse momento. Hoje existe o moral de não assassinar uma pessoa, né, pelo menos nas claras, mas lá vai ser diferente. Que nem, pensa bem na América do Sul. Então, tem todos os países aqui na América do Sul. Aí, de lá, o homem liga e fala assim, olha, reúna todo mundo, tal, lá na Argentina, né? Reúne todo mundo. Então, todos os líderes políticos, tal, tá lá. Quer assinar aliança comigo? Vem aqui assinar. Não, não quero. Pum. Você quer entrar no lugar? Quero. Então, tá bom, vem aqui e assina. Vai ser desse jeito. Todos os países do mundo vão se submeter a autoridades do anticristo. Bom, esse é o primeiro passo, o estabelecimento da autoridade do anticristo. Alguém vai pregar a moralidade? Não. O evangelho será pregado às pessoas, mas pregado por quem? Por anjos, pelas 2 testemunhas, pelos 144.000, pelos anjos, eu já comentei. Então, aquele item que o evangelho será pregado em todo o mundo, vale no período da tribulação, não é para hoje. O arrebatamento da igreja não depende da igreja. Algumas pessoas falam assim, olha, temos que pregar o evangelho em todo o mundo para Jesus vir buscar a igreja. Se depender disso, nós nunca seremos arrebatados. É verdade. Nós nunca seremos arrebatados. Fazem 2000 anos que está se pregando o evangelho. No Brasil mesmo tem 130 tribos de índios que não conhecem o evangelho, que não têm a Bíblia escrita nos seus dialetos. Então, se depender da igreja, o arrebatamento, não vai ocorrer. É verdade, irmãos. O arrebatamento não depende da igreja, depende somente do Senhor. Mas, naquele período, vai depender do evangelho ser pregado em todo o mundo. É por isso que Deus
está fazendo uso de forças especiais, né? Anjos, força especial. Os 144.000, leia em Apocalipse, que os irmãos vão ver que eles são ungidos de Deus, com um espírito especial para esse fim. As duas testemunhas, nós vemos, elas terão poderes especiais para pregar o Evangelho. Então, quando o Evangelho for pregado a todo mundo naquele momento, aí verá o fim daquela primeira fase. Bom, foi pregado, muita gente morreu. Por quê? Porque no começo vai tudo bem, né? Ele faz uma aliança com Israel, ele protege Israel, o resto do mundo ele começa a estabelecer algumas imposições. Primeiro, adotar a sua política, a sua economia, aonde aquelas pessoas que não foram arrebatadas não vão adotar. Quem ouviu o evangelho de anjos não vão adotar. E começa o quê? Não pode trabalhar, não pode comprar, não pode trocar. Aí começa um problema. Aí já começa uma perseguição. Nós temos um exemplo clássico de Hitler, o que ele fez com os judeus. Ele começou a guerra na Europa. De início ele nem ligou para os judeus. Mas aí ele começou a pegar os judeus e juntar nos guetos. Os judeus estavam perseguidos, estavam sendo cerceados seus direitos, mas não imaginava o final. Acha que algum judeu imaginava o final? Então, primeiro, ele começou a cercear os direitos. Judeus aqui não pode comprar, não pode comer, não pode vender, não pode negociar. Aí eles pegaram os judeus, juntou num gueto. Judeus não podem morar mais lá, mas só no gueto. Aí do gueto, eles começaram a levar para a frente de trabalho. E aqueles que não serviam mais na frente de trabalho, levava para onde? Para o campo de extermínio. Isso não é história, um conto. Não, isso aconteceu, irmãos. Aconteceu. E lá no período dos 7 anos, vai acontecer também. Aqueles que não aceitaram o plano do anticristo, que é o carimbo na mão ou na testa, ou seja, o carimbo, na verdade, ele é só uma simbologia de que tem que aceitar o plano do anticristo. Não aceitou? Então tá bom, então você não pode comprar aqui, não pode viver lá. É a mesma coisa, é um exemplo. Daí já não pode trabalhar, e daí já começa a ser perseguido. Você vai aceitar ou não vai aceitar? Não, não vou aceitar. Então decepa uma mão. Vai aceitar ou não vai aceitar? Não, aí decepa um braço. E aí pega uma pessoa da família. E daí por diante. O ditador, ele impõe essas coisas para ser reconhecido. E Satanás sempre quis ser o quê? Reconhecido, desde o princípio. Quando nós lemos Isaías 14 e Ezequiel 28, fala do quê? Ele estava no jardim do Éden, um jardim do Éden no céu, e ele andava no meio das pedras alforriadas, ou seja, um lugar precioso na presença de Deus. E ali ele se via, e ele ficou orgulhoso. E eu quero ser mais do que Deus. Ele quis o lugar de Deus. E quando ele pensou, houve uma guerra no céu e ele foi expulso de lá. Mas a vaidade, o orgulho, o anticristo também vai ser vaidoso, orgulhoso. Então, na primeira metade, um pouquinho vai tranquilo, depois tem perseguição. Milhões vão morrer. Basta a gente ler em Apocalipse, que nós vemos as almas daqueles que vieram da tribulação embaixo do altar. Isso quer dizer que morreram em sacrifício pela palavra de Deus. Quando chega na metade, deixa eu só terminar essa coisinha aí. Quando chega na metade, tem um versículo lá em Daniel, que fala sobre a desolação do lugar santo. Até uma irmã veio perguntar na semana passada o que seria desolação no lugar santo. Exatamente na metade dos 7 anos, haverá uma guerra de Gog e da terra de Magog. Essa guerra vai ser na metade da tribulação. Por que na metade da tribulação?
Porque essa guerra, ela é uma guerra onde Deus convoca todas as nações que sempre lutaram contra Israel para entrar em juízo com essas nações. O que junta essas nações, na verdade? O islamismo. O islamismo. É a única coisa que essas nações têm em comum. Onde fala dessa guerra é em Ezequiel 38, se eu não me engano. Ezequiel 38 fala da guerra de Gog e da terra de Magog. Aí Deus junta essas nações, vem contra Israel. Israel está em paz porque o anticristo protege Israel até aquele momento. E ali Deus entra em juízo contra essas nações. Todos morrem, mas quando o anticristo chega, ele fala assim, olha como eu sou poderoso. E aí ele exige a adoração da sua imagem dentro do templo, que estará em pleno funcionamento. E onde marca exatamente a metade dos 7 anos. Ele entra, assassina os sacerdotes, coloca a sua imagem e exige a adoração de todas as pessoas. E aí começa uma grande perseguição contra os judeus. Veja só, naquela apostila tem tudo isso daí, mas a abominação e a desolação fala em Mateus 24:15, 2 Tessalonicenses 2, versículos 3 e 5, Apocalipse, no capítulo 12, versículo 12 e 13, é paralelo a esses, o capítulo 13, versículos 5 e 15 e 18, é paralelo, Daniel 9, 26 e 27 é paralelo, e Lucas também é paralelo. Tudo fala sobre este momento, ou seja, a desolação no lugar santo o anticristo, ele encerra, ele impede, ele acaba com os sacrifícios que os judeus vinham oferecendo. Ele exige adoração. Os judeus falam não. E aí começa a perseguição. Aí começa uma grande perseguição contra os judeus. E aí os judeus fogem para o deserto. Eles fogem para o deserto. Se nós pegarmos neste momento, começa o juízo das 7 taças sobre a terra. São os 7 juízos mais cruéis de Deus, ou seja, mais forte. Começam pragas, começa perseguição, muito mais morte. 2/3 dos judeus vão morrer, 1/4 da população vai morrer. A parte da geografia da terra, ilhas vão desaparecer, países inteiros vão desaparecer, porque haverá muitas catástrofes naturais, ou seja, terremotos, o mar encobrindo terra, que é aquela onda grande, que não vou nem me ousar a falar o nome daquilo, que eu não sei. Tsunami, esse negócio aí. Polo Norte, Polo Sul derretendo, e daí por diante. Ou seja, a Terra não vai ser mais o que ela é hoje. No final desses 3 anos e meio, aí vem o grande e poderoso intervenção de Jesus. Veja, vem a guerra do Armagedon. Nós falamos da guerra de Gog e da terra de Magog. As pessoas confundem essas duas guerras. Uma vai acontecer no meio da tribulação e a outra no final da tribulação. A guerra do Armagedon, que vai ser no Vale de Josafá, ou no Vale do Meguido, ela vai ocorrer onde todas as nações irão participar contra Jesus. Todas as nações. O Brasil vai estar lá. Sabia que o Brasil vai estar lá? Eu não sei quem é que vai estar governando, mas o Brasil vai estar lá, guerreando contra Cristo Jesus. Mas aí acontece um fato. Jesus ele volta com a sua igreja sobre as nuvens e ele destrói todas essas pessoas, ou seja, essas nações, nesta guerra, e dá início aos 1000 anos do reinado de Cristo na face da terra. E sabe onde a igreja vai estar? Reinando com Cristo Jesus. Vale a pena servir a Cristo. Vale a pena servir a Cristo. Faça como João fez. Cargo é importante, trabalhar é importante, mas deixa a glória para Cristo.
faça o trabalho, mas deixe a glória para Cristo. A glória daqui da terra, ela é passageira, mas a glória de Cristo dura para sempre. Ela sempre estará conosco. A glória que Jesus está lhe oferecendo, ela é maior do que qualquer coisa. Se nós pudéssemos imaginar aquilo que Cristo Jesus está preparando para você, eu vou falar para você assim de forma individual. Se você pudesse imaginar, meu irmão ou minha irmã, o que Cristo Jesus está preparando para você. Às vezes a gente pensa que o que Cristo está preparando é só a vida eterna. Né? Vou lá no céu, vou viver eternamente. E daí? E daí, viver eternamente? Isso não é nada perto daquilo em que a igreja vai estar inserida. Existe um projeto de Deus, um plano de Deus para a igreja. Esse plano, aos olhos humanos e ao pensamento humano, a gente não consegue entender. Não está escrito aqui. Está, na verdade, inserido no projeto espiritual de Deus. E somente a revelação de Deus que pode mostrar isso. Mas Deus nos deu algo para entendermos, que é a fé. A fé, irmão, é algo poderoso. A fé é algo que nós temos que usar em cima das promessas que Deus está falando. Quando Ele fala, vou preparar-vos lugar, irmãos, se Ele é a primícia, e Ele foi preparar um lugar, quer dizer o seguinte, Jesus, né, o Rei Jesus, ressuscitado Jesus, que está sentado à direita de Deus, que tudo existe por causa dele, está preparando um lugar. Os irmãos acham que o lugar que Ele está preparando é no tapete? Que nem o cachorrinho de estimação, deita no tapetinho, agora evolui um pouquinho, coloca a cestinha do lado, assim. Não! Ele está preparando um lugar, ou seja, ampliando o lugar dele. Ampliando o lugar. Então, quando ele fala preparando um lugar, é ampliando o lugar igual ao dele. É por isso que ele fala na palavra de Deus, que aonde ele estiver, quem vai estar junto? A igreja do Senhor. Os irmãos acham que nós vamos estar lá com ele e não tem um plano para a igreja? O Criador de todo o universo, que criou todos os planetas, estrelas e tudo mais. Vamos falar de algo minúsculo. Quando a gente olha embaixo da água, a gente vê tantas vidas embaixo da água. Surgiu do nada? Não, tudo isso tem a mão de Deus. Agora pensa no físico que nós enxergamos e coloca isso no plano espiritual. Os irmãos vão imaginar o projeto importante que Deus está colocando na mão da igreja. Nas suas mãos. Nas minhas mãos. Não é pouca coisa, irmãos. Não é pouca coisa. Não trate as coisas espirituais com negligência ou diminua a grandeza desse projeto na sua vida. Não diminua, mas sempre acrescente. O apóstolo Paulo, ele fala que nós temos a mente de Cristo, não é isso? A mente de Cristo. Jesus participou de toda a criação. De toda a criação. Se nós temos a mente de Cristo, se nós temos a mente de Cristo, temos que pensar como Cristo pensou. Não somente na misericórdia e no amor do próximo. Não é só para isso. Mas é no projeto dele do futuro. Então, vida eterna não quer dizer que eu vou viver eternamente. Sem fazer nada, sem participar do plano. Não. Nós vamos participar diretamente do plano de Cristo Jesus. Amém? Foi nosso horário, a moça do sino já bateu. Né? Eu gostaria de agradecer aos irmãos. É algo muito simples que nós trouxemos, mas
eu oro a Deus que o Espírito Santo possa tratar no coração dos irmãos, com a mesma profundidade que ele vem tratando no meu, porque a primeira pessoa que o estudo fala é com quem prepara. A primeira pessoa a ser corrigida, a ser redarguida, a ser orientada, é quem prepara o estudo. Então, que Deus abençoe cada um dos irmãos. Fiquei muito feliz em estar com os irmãos esses dias. Não me sinto fora da minha casa de forma nenhuma. Então, que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Muito bom. Ainda ficou uma parte que não houve tempo, certo? Então, nós vamos combinar para o pastor continuar. Pode continuar? Então, nós vamos marcar uma data para o pastor continuar. Nós temos que, na semana que vem, nós temos a ceia, depois nós retomamos a nossa escola bíblica. Então, nós temos duas formas de fazer. Ou a gente volta no segundo domingo de fevereiro e continua com a disciplina, e aí dependeria da agenda do pastor, porque esse aí ele tem escola bíblica lá também, então ele também não pode vir no outro domingo, e a gente marca um sábado à tarde, e a gente vem para cá e a gente conclui as disciplinas no sábado à tarde. O que vocês acham disso? Sábado à tarde. Então tá bom. É isso aí, então a gente vai marcar para continuar num sábado, para a gente estar terminando a disciplina com outros detalhes. Eu tenho certeza que está todo mundo curioso para saber das 7 taças, dos 7 cavalos, as trombetas e outros detalhes muito importantes que tem nesses registros sagrados. E a profundidade disso tudo. Como o pastor mencionou aqui, aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, e que o coração do homem ainda não sentiu, é o que Deus tem reservado para nós. Então, que nós possamos ter esse entendimento e isso estar cada vez mais profundo na nossa alma. De tal maneira que isso signifique para nós a nossa tomada de decisão. Não só pela palavra, por não faça isso ou não faça aquilo, mas como a própria palavra lá em Hebreus fala a respeito daqueles que foram os heróis da fé, por vislumbrar aquilo que estava adiante, por saber aquilo que Deus tinha preparado, aquilo que era invisível, aquilo que estava ali reservado. Então, eles tomaram a decisão de, em obediência, em amor e em fé, seguir a palavra, receber aquilo que o Senhor estava colhendo. E aquilo que nós aprendemos com as Escrituras, ela traz para nós valores inegociáveis e que nos conduz, então, na nossa vida para que a gente possa olhar, olha, tem algo maior a me esperar. O próprio apóstolo Paulo ele falou sobre isso, né? Esse momento que nós vivemos, essa nossa pequena e momentânea tribulação, não é assim que ele coloca? Ele fala isso para a gente, não há que ser comparado com a glória que nos está proposta. E o Senhor Jesus deixou muito claro lá em João 17, a glória que eu tenho, a minha glória eu dou a eles, para que onde eu estiver, sejamos um, assim como eu sou um contigo. Gente, todos os textos bíblicos, eles são concisos. Nós segregamos para o entendimento, mas eles são concisos, eles nos dão uma única direção, o Senhor. Vou fazer uma pergunta. Posso, pastor? Pergunta. Vamos lá. No texto bíblico, nós temos, então, que... Eu pensei na pergunta e agora ela já sumiu. Peraí. Vamos pensar sobre ela. Nós temos o deserto. Eu falei semana passada com os nossos professores sobre isso. Porque o João Batista deixou, e o pastor acabou, de certa forma, respondendo, por que João Batista, que tinha uma linhagem sacerdotal, ele saiu da casa e foi viver no deserto. E o pastor trouxe isso como uma resposta até importante para todos nós. Mas há um momento em que a igreja, ela estará sendo, a igreja não, o povo, né, vai estar sendo, quem ficar vai ser perseguido. E aí eles vão fugir para as cavernas. Essas cavernas são as cavernas que tem em Israel. São as cavernas de Qumran, provavelmente. Então, na verdade, a palavra de Deus fala nessa profecia da perseguição, não é para todas as nações, mas é específica para Israel. Por isso que a palavra de Deus, Jesus fala, ele diz o seguinte, olha, torça para aquele dia
sábado, porque os judeus não se movimentam no sábado, eles não trabalham no sábado, nem no deserto, porque é difícil de andar na neve, fugir na neve. Ai das grávidas, por causa da extensão do rumo que eles vão tomar para o deserto. Então, esses dizeres de Jesus é específico para Israel. Então, quando ele fala assim, olha, se tiver dois no campo, ele fala, não volte atrás para buscar. Esse comando de Jesus é para Israel. Porque durante esses 7 anos, todo esse tratamento é com Israel. As nações, na verdade, elas sofrerão os efeitos colaterais dos juízos que virão sobre Israel. Então, quando fala fugir para o deserto, lembra que eu comentei agora há pouco do momento em que ele exige adoração? Então, ele exige adoração, ele quer adoração. Os judeus vão falar o seguinte, não vou adorar, porque é abominável para o judeu adorar uma imagem. Então, aí começa uma grande perseguição para Israel. Os eruditos, eles dizem nos seus estudos que eles vão fugir para Petra. Petra fica, deixa eu ver se eu lembro o nome do país, que fica para baixo de Jerusalém. Petra é uma cidade que, um tempo atrás, são casas, na verdade, incutidas nas pedras. E lá eles vão ficar escondidos, na realidade. E Deus vai sustentar Israel lá, como sustentou no deserto. Ou seja, de várias maneiras, Deus vai fazer milagres, água sair da rocha, maná do céu, Deus vai mandar as codornizes, tudo para sustentar Israel nesses 3 anos e meio, em que ele vai continuar o seu juízo contra a terra, derramando as 7 taças. Veja só, quando nós pegamos o capítulo 12, que fala da mulher que gerou um filho, ali está falando de Israel. O filho é Cristo Jesus, e aí na profecia fala que o filho foi recebido nos céus e depois a mulher fugiu para o deserto. Então, ou seja, em Lucas 24 fala de os judeus fugirem para o deserto, ele é paralelo a Apocalipse 12 e o capítulo 13 também. Então eles vão fugir para o deserto, não todas as nações, só Israel. As outras nações, na verdade, elas estarão sofrendo perseguições, mas de uma forma mais branda, porque nesse momento o anticristo já matou quem tem que matar. Na verdade, o que sobrar das nações vai sofrer com os eventos naturais, ciclone, terremoto, cataclismas, aquele negócio com a onda, tsunami, tudo esse negócio aí, não sei falar essa palavra. Então, ou seja, fugir para o deserto e entrar nas cavernas é só para Israel. O restante, não. O restante vai ficar onde está. Porque nós temos que lembrar o seguinte, os 7 anos, veja, ele faz parte das 70 semanas que Deus mostrou para Daniel. As 69 semanas, Deus tratou com Israel. E a 70ª semana também é com Israel. As nações vão sofrer o efeito colateral, na realidade. O efeito colateral. Mas o foco é Israel. Então é Israel que vai entrar nos buracos lá no deserto. Tá? Obrigada. Queridos, vamos nos colocar de pé, vamos orar. Pastor, muito obrigada. Fica aqui, vamos orar pela sua vida, pela sua família. Graças a Deus, eu agradeço muito pela sua vinda até aqui. Né? Eu tenho, como eu disse antes, eu conheço o pastor lá do ITQ, tenho uma excelente referência do pastor no seu trabalho ali. É assim, um pastor que todas as turmas por quem eu sempre tenho trabalhado ali, o Senhor tem nos dado a oportunidade, ele fala assim, não, mas o pastor, olha, meu Deus, que bênção de palavra. Eu louvo a Deus pela vida do pastor. E eu não tive dúvidas, quando eu comecei a orar e pensar nesse trabalho, como seria a Escola Bíblica de Verão, o Senhor colocou isso muito claro no meu coração, tanto que a gente começou a conversar lá em outubro, né, sobre estarmos aqui nesse dia. E graças a Deus por isso. Vamos estender as nossas mãos e agradecer a Deus pela vida do pastor, abençoando a sua família, em nome de Jesus. Deus eterno e maravilhoso.
Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é um verdadeiro Senhor das nossas vidas. Deus único, poderoso, Rei fiel, justo, maravilhoso. Deus misericordioso para conosco, que tem nos ensinado, Senhor, e tem dado, Senhor, homens que têm o teor da Tua palavra incutido nos seus corações, para que possa compartilhar conosco de uma forma maravilhosa, a fim de que conheçamos a Tua palavra e sejamos os homens que o Senhor sonhou para sermos. Pai querido, no nome de Jesus, abençoa o Teu servo, Pai. Abençoa a família que ele representa. Sê com ele, meu Deus, na sua jornada. Continua, Senhor, usando ele como um vaso de bênção em suas mãos. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, o seu trabalho, os seus negócios, sua vida, Senhor, os projetos, para que em tudo, Senhor, Teu nome seja glorificado. Pai eterno, no nome de Jesus, sê com ele, Pai, para que o Teu nome seja sempre glorificado na vida dele e na vida daqueles por quem ele tenha o poder e a oportunidade de influenciar. Meu Pai, no nome de Jesus, assim nós oramos e já Te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, vamos agradecer a Deus por esta escola bíblica, por essa escola bíblica de verão. Nós terminamos aqui, semana que vem então a ceia, e depois nós retornamos no segundo domingo. E aí eu vou agendar com o pastor e eu passo para vocês a data num sábado à tarde, para a gente continuar com a disciplina naquilo que ainda faltou, para que eles me saibam, porque a curiosidade eu sei, a gente vamos procurar deixar um espaço para que vocês façam perguntas também, porque eu sei que, né, todo mundo tem aí alguma pergunta para fazer, e a gente pode fazer algumas perguntas para ele, colocando aí as nossas dúvidas, tá bom? Tudo bem? Amo vocês. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Maravilhoso Deus. Bom é estarmos aqui, Senhor, sim, na Tua presença, nessa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concede. Pai querido, agora nós vamos retornar ao nosso lar. Leva-nos, Senhor, livres de todo mal, de todo perigo. Guarda-nos, Pai, para que então possamos à noite mais uma vez nos reunir na Tua presença e dar a Ti, Senhor, o culto que lhe é devido. Pai amado, no nome de Jesus, nós assim oramos e já Te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Não deixe de dar um abraço nesse irmão ao seu lado e também no pastor que está conosco, em nome de Jesus.